A graça e a paz, pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo sobre os anjos, os seres celestes, o exército de Deus nos céus. Nós vamos falar sobre os serafins. Deduz-se que a função dos serafins é a de louvar a Deus e de promover a sua santidade. A Bíblia nos mostra como estando acima do trono de Deus, tá? Os serafins estando acima do trono de Deus. Isso não quer dizer que eles estão acima da pessoa de Deus, mas dando cobertura ao trono de Deus, louvando e glorificando a Deus e demonstrando através das suas personalidades a santidade de Deus. Então, eles ficam sobre o trono de Deus. Enquanto que os querubins estão abaixo do trono, ok? Os serafins são apresentados na Bíblia como possuindo asas, rostos, pés e mãos, ao contrário dos querubins, né? Que não tem nenhuma aparência humana em si próprio, ok? Isaías 6:2 e versículo 6. Ainda que não saibamos o quanto gostaríamos de saber quanto aos serafins, sabemos, porém, que Deus pode utilizá-los para tirar a iniquidade e anular o pecado de seus servos. Ok? Isaías 6:2 fala o seguinte: os serafins estavam acima dele, acima do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas. Então aqui Isaías ele vai especificar a aparência, né, dos serafins. Ele vai especificar com detalhes. Então preste atenção na aparência dos serafins, ok? Isaías 6:2. Os serafins estavam acima dele, acima do trono do Senhor. Cada um deles, né, a imagem do serafim, ele tem 6 asas, e com 2 asas cobrem o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, são 2 asas superiores, 2 asas intermediárias e 2 asas inferiores, tá? Então, as 2 primeiras cobria-se o rosto, né? Os pés, as inferiores cobriam os pés, e as, né, asas do meio, as 2 do meio, voavam, tá? Por que eles cobriam o rosto? Em respeito ao Senhor, tá ok? Então, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então ali os serafins estavam clamando entre eles, glorificando a Deus, dizendo quem é realmente o Senhor, a quem eles estavam sujeitos, ok? Então, sabendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Sendo o Senhor dos exércitos, eles estavam debaixo do comando do Senhor, desse Senhor dos exércitos. Então, toda a terra está cheia da glória de Deus, né? Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, né, trazendo na mão uma brasa viva, né? Aquela visão que Isaías teve, né? Que ele tirou essa brasa do altar com uma tenaz, e com ela tocou
a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Então, veja bem que os serafins estavam a serviço do Senhor ali num tratamento em relação a Isaías, né? Porque Isaías estava questionando a sua condição de atender o chamado de Deus. Então ali ele coloca várias situações, e uma dessas situações é que ele falava que ele não, a boca dele não era digna, que ele não tinha como se expressar bem, né? Então esse serafim tira essa brasa viva do altar, aonde ela ardia, aonde estava o fogo santo do Senhor. Veja bem, muitas pessoas, elas entendem isso como sendo que o serafim foi quem deu a condição a Isaías dele poder falar, né, livremente, falar eloquentemente. Não foi o serafim. O serafim foi um instrumento de Deus para isso, porque o que agiu ali na boca de Isaías foi a brasa viva do altar do Senhor. O fogo que saía do altar é o fogo que tocou na boca de Isaías para que ele pudesse ser usado por Deus, ok? Então, ali o serafim, ele foi apenas um instrumento, tá? Para ser usado para poder abençoar Isaías, certo? Então, serafim é um ser com 6 asas, que representava a presença de Deus, a grandeza e majestade de Deus, né? Isaías 6:1 relata isso. Deve vir, né, supostamente, a raiz hebraica, esse nome Seraf, cuja raiz primitiva quer dizer consumir com fogo, ou queimadores, ou ardentes, ou brilhantes, ou refulgentes, né? Também se entende como por amor e nobreza, tá? Esta é a única passagem na Bíblia que fala sobre eles, né? Sobre as suas características, tá? As características dos serafins, que eles tinham 6 asas, ok? Tinham uma forma humana, mas com 6 asas. São possivelmente os regentes dos cores angelicais, declarando, né, santidade ao Pai, santidade ao Filho, santidade ao Espírito Santo. Tá? Então, por isso eles falam santo, 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 3 vezes santo. Santidade ao Pai, santidade ao Filho e santidade ao Espírito Santo. A Trindade está em foco aqui nesta visão, tá? E também ali dá para se entender isso porque o pronome usado ali é nós e não eu, tá? Isaías 6:8. Depois disso, Isaías 6:18. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? Então, acima do verso 2, não deve ser entendido como em cima. Estão no alto
né, do objeto elevado na mesma altura, na parte de cima do objeto. Ok? Então, em relação aos serafins, nós vemos essa elucidação para que vocês possam progredir através dela os estudos de vocês, tá? Agora nós vamos parar com esse vídeo para que possamos entrar no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus abençoe vocês, continue firme nos estudos, não desanime, tá? Às vezes pode parecer um pouco cansativo e tal, mas é um investimento valioso, o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos ser instrumentos de Deus, capacitados pelo Senhor, tanto em espírito como em verdade. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.